Bom, está gravando o treinamento. Eu não sei mexer direito aqui. Então, meninas, se der algum problema, alguma coisa por conta da gravação, mas eu acho que tá tudo ok. Vamos lá então, gente. A gente vai falar hoje sobre inteligência emocional, algo que é muito importante no nosso negócio, fundamental, eu diria, porque é algo que nos pega muito, né? Às vezes a gente tá pertinho de chegar no objetivo, muito perto. E aí vem aquele desânimo e aquilo nos paralisa. E o desânimo faz com que a gente desista. Não tô falando de desistir de Mary Kay, hein, gente? Tô falando de desistir de uma sessão, desistir de fazer uma entrevista, desistir de fazer um pedido, né? Às vezes a gente tá com o pedido prontinho, montadinho lá para passar. E aí uma cliente desmarca comigo a sessão e eu já fico toda desmotivada e não quero mais ter pronta entrega. Daí eu pego, sem a pronta entrega, a gente sabe que a venda é mais difícil e aí eu vou me desanimando cada vez mais, tá? Então, gente, eu quero falar com vocês hoje sobre superação, tá? Ó, eu quero mostrar aqui para vocês, não sei se dá para ver direitinho, vou aumentar aqui. Como foi, gente, a minha rotina no mês passado? Deixa eu voltar aqui, no outro lado, no outro slide. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó, dessa moça se preparando para correr, né? Uma corrida, um desafio. Gente, eu me senti assim no início do mês passado. Por quê? Eu nunca vendi mais do que 4 mil reais em um mês, meninas. Nunca, tá? Quando eu comecei Mary Kay, eu comecei com um pedido de 600 pontos, né? E eu vendi o meu pedido em 2 semanas. E eu falava isso assim, de boca cheia para todo mundo. Uau, vendi meu pedido em 2 semanas, nananana. Aí, quando eu fui na reunião de unidade, né, logo que eu comecei, eu vi uma moça lá, uma consultora, que tinha vendido 2 mil e tananã em um dia. Um dia. Eu fiquei chocada. Falei, não estou acreditando. Nossa, ela vendeu 2 mil reais em um dia. Como que isso é possível? Né? E assim, gente, esse sempre foi meu limitador, né? Algumas sabem que eu não tinha carro, então uma dificuldade mesmo ir atender a cliente sem o carro, então teve tudo isso. Só que eu acabei me acomodando um pouco nessa questão da venda e nunca me cobrei, nunca fui disciplinada quanto a isso. Para vocês terem uma ideia, gente, houve meses que eu nem sabia o quanto eu tinha vendido naquele mês, né? E um desses meses, sabe quando foi? O mês de julho, gente. Primeiro que o mês de julho foi um mês muito ruim, assim, né? Desculpa, ruim não, foi um mês desafiador para vendas, né? Copa, então, enfim. Para muitas consultoras também não foi um mês muito legal de vendas. E aí eu acabei me acomodando, deixei, não fiz muitas sessões, né? E nem sabia o quanto ao certo eu tinha vendido. E aí nós fizemos uma reunião de diretoras, como nós sempre temos, né? Reuniões de diretora. E a Thalita, que é a nossa diretora executiva elite, pergunta sempre: quanto você vendeu? Quanto você vendeu? Aí cada diretora tinha vendido 3, 4 mil reais, 5, né? E eu, gente, pensem só o carão que eu passei, né? O carão que eu passei. Eu chutei, vendi uns 1.000 reais, né? Depois eu fui ver, eu tinha vendido mais do que isso, mas o fato, gente, é que eu nem sabia ao certo quanto eu tinha vendido. Vejam que erro, né? Que erro. Mas aí, gente, eu saí daquela reunião tão assim, frustrada comigo, sabe? Falei, não, esse mês de agosto eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou vender pelo menos 5 mil reais e eu vou fazer 3 inícios qualificados. Eu vou fazer. E eu saí com muita certeza, muita determinação e foco que eu iria conseguir trazer esse número, né? Super desafiador, né, gente? Porque eu não tinha atingido essa meta, nunca tinha vendido mais do que 4 mil no mês. Então, gente, primeira lição, tá? Não sei qual que é o cenário atual de vocês, mas pensem agora, qual é o cenário de vocês? Estão anotando certinho como está sendo as vendas? Vocês sabem o quanto venderam no mês passado?
Se vocês não souberem, não tem problema, tá? Não tem problema no sentido desde que vocês se conscientizem de que precisam saber para melhorar, porque isso está errado. Quem trabalha com vendas e público, né, tem que saber quem está atendendo, tem que saber quanto está vendendo. Então, essa foi uma falha minha, mas que rapidinho eu já contornei e tô aqui para dizer para vocês que se tem alguém que está nessa mesma situação, que não sabe o quanto vendeu mês passado, ou se está vendendo pouco, bora lá, porque eu tô muito apta para falar para você que você pode virar o jogo esse mês, tá? Pode mesmo, porque eu virei mês passado. Então, gente, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para virar o jogo, para conseguir vender muito. Eu agendei muitas faciais, meninas. Faciais e sessão, sinceramente, eu fiz poucas sessões, tá? Como que eu consegui as faciais? Com o desafio da Copa, né? Que algumas pessoas tinham ganhado e que algumas ainda não tinham marcado, enfim, eu não estava com agenda para poder marcar. Então, o desafio da Copa ajudou, o desafio do peeling ajudou pra caramba, né? Então, eu agendei. Então, ó, eu até tirei foto aqui do meu talãozinho, gente, de pedido, para vocês verem o valor de compra das pessoas que eu atendi, gente. Vejam só. Então, ó, uma foi 532, isso é para uma pessoa só, hein, gente? Foi uma facial que eu fiz. Então, o que a Juliana comprou aqui? O kit completo. 3 em 1 hidratante, peeling de cristal, comprou lábios de seda, enfim, né? Comprou todos os produtos. A outra, com a Cristiane, também, ela comprou peeling, comprou o base, não me lembro o que foi que mais que ela comprou aqui, mas foi tratamento e base, acho que teve um batom também, algo assim. Aqui, ó, essa aqui de 608, eu fui sessão, fiz com 3 meninas. Então, essa sessão, gente, foi com anfitriã, com o programa de anfitriã, tá? Então, eu tenho uma amiga minha, que eu sei que ela está desempregada, eu já até fiz entrevista para ela entrar em Mary Kay, ela disse que ainda não é o momento, enfim, né? Mas eu a convidei para ser a minha anfitriã. Eu falei, olha, Jane, você não pode ser a minha anfitriã, receber as suas amigas, eu vou até aí, eu faço uma sessão? Ela, ai, lógico, pode. Aí ela foi minha anfitriã, ela não tinha dinheiro para comprar os produtos, né? Mas ela convidou 2 amigas. Uma comprou 608 e a outra, gente, comprou, se eu não me engano, é que não tá aqui, mas eu acho que foi quase 400 reais. Em uma sessão, para 2 pessoas, vendi quase 1.000. Então foi muito legal. Eu dei os 10% para ela, né, como minha anfitriã, ela pediu um produto, eu dei um produto para ela, mas muito legal. Então, gente, a dica da anfitriã funciona muito bem, tá? E aqui foi uma facial que foi no Dia dos Pais. O meu irmão trouxe uma amiga aqui em casa, né? E aí eu falei de Mary Kay pra ela, falou que só conhecia a base. Aí eu já aproveitei, 3 em 1, hidratante, solução do dia e da noite e peeling, olha só, R$ 444 reais. Então, gente, é só focar, né? Focar mesmo, não importa, gente. Às vezes fala assim, tô com dificuldade de marcar sessão, marca facial. Não, o que vai diferenciar é a qualidade do seu atendimento para ela, não tem problema. Olha só, gente, para uma pessoa eu vendi mais do que a média para uma sessão com 3 pessoas, tá? Então, se eu fosse ficar esperando só a sessão, gente, sem dúvida meu resultado não ia ser esse. Porque a sessão é mais difícil de marcar mesmo. Reunir um grupinho de 3 pessoas, né? Eu sei que é mais difícil. Então, marquem facial. Façam um atendimento assim, personalizado, sabe? De uma a uma. Bora lá, ó. Aí eu coloquei aqui a minha agenda, gente. Como que ficou meu ciclo de agenda, ó. Então, dia 5 de agosto, eu fiz uma sessão às 8 da noite. Fui lá na casa da cliente, tudo, nananã. Isso aqui foi um desafio da Copa. Olha lá, vendi 40 reais, gente. Um pincel duo de sombra e o Expresso, 40 reais. Aí, beleza. Aí, no dia 6, eu marquei uma sessão às 8,
Só que ela desmarcou. Então, mais uma coisa, gente, não se desmotivem com os desmarques, tá? Vocês vão ver aqui na minha agenda o quanto de desmarque que eu tive no mês passado. E nem por isso eu desanimei e me desmotivei. Desmarcou, eu continuei remarcando, né? Porque esse desmarco ou eu remarco com ela para outro dia, ou eu libero o horário com outra pessoa, tá? Cadê? Deixa eu passar aqui. Olha só. No dia 7 de agosto, eu fiz uma venda, gente. Venda não, perdão. Fiz uma sessão super bonitinha. Arrumei a mesa. Nananã, nananã. Olha só. Zero. Não vendi nada. Não vendi nada. Então, meninas, o que eu quero que vocês pensem aqui, ó. Eu comecei o mês no maior gás. Falei, quer saber? Eu vou fazer acontecer esse mês. Aí foi lá em agosto, foi lá no dia 5, vendi R$ 40. No dia 6, a cliente desmarcou, não vendi nada. Aí, no dia 7, fiz uma sessão, não vendi nada. Como que vocês acham que eu fiquei, gente? Pensa bem, né? Não vendi nada. Outra desmarcou, a outra eu vendi R$ 40, gastei produto, fui até lá, gastei gasolina. Eu não poderia pensar assim, eu não vou conseguir bater minha meta de 5 mil esse mês. Poderia. Teria todos os motivos para poder pensar assim. Mas não. Pensei positivo. Não, eu vou conseguir. Em nome de Jesus, vai ter uma sessão que vai sair venda. E aí, olha lá. No dia 11, eu fiz a sessão com a Ju. Só com uma pessoa. Vendi R$ 532. Foi na segunda. Aí depois, no dia 12, olha lá, desmarcou. Outro desmarque. Aí no dia 13. Gente, o dia 13, nesse dia, eu vendi mais de R$ 2.000 em um único dia. Mas aí, gente, olha só a minha agenda. A 1 hora, uma sessão com a Cris. Foi aqui no meu bairro. Às 14, com a Jane, que foi essa aqui, eu falei pra vocês que foi a minha anfitriã, que ela convidou 2 amigas. Também é próxima aqui da minha casa. Então, deu pra eu marcar um horário justinho assim. Às 5, sessão com a Renata, que eu vendi bem também. Às 20, sessão com a Marina. Isso aqui foi sessão mesmo, que eu vendi super bem, vendi quase R$ 500. Gente, eu vendi muito bem. E aqui a última desmarcou, né? Aí dia 14, eu tinha uma sessão também, ó. A sessão das 10 eu fiz, aí a sessão ao meio-dia também foi desmarcada, tá? Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês? Que os desmarques é normal. Acontece, meninas, é assim mesmo, né? Sempre vai acontecer. O que a gente não pode é se desmotivar, tá? Então, ó, a lição número 1, gente. Na sessão ou na facial, o nosso objetivo são 4, né? Venda dos produtos, pegar contato, indicação e oferecer oportunidade. Então, não significa que minha sessão foi um fracasso se eu não vendi nada. Eu não vendi nada, mas eu tenho um contato. Ela não comprou nada naquele momento. Mas se eu chegar em casa, mandar o SMS para ela, falar, fulana, foi um prazer atendê-la hoje. Guarde meu telefone. Se precisar de qualquer produto, me comunique que eu levo para você. Gente, é uma simples ação que ela já vai se sentir super fidelizada por vocês, vai se sentir super querida e ela vai salvar o número de vocês lá. Então, quando ela for receber o pagamento dela e ela diz, eu quero uma base, para quem que ela vai ligar, gente? Para vocês. Então, anotem isso aí no caderninho de vocês. Fiz sessão, não vendi nada, eu vou chegar em casa e eu vou mandar um SMS para aquela cliente, tá? Falando que foi um prazer estar com ela e ela precisando de qualquer produto para ela salvar o meu telefone, que ela pode me ligar que eu vou levar para ela, tá? Eu estava mandando e-mail, mas agora e-mail eu vi que não estava dando muito certo. O SMS estava funcionando melhor. Então, meninas, passem o SMS para elas, para as clientes, tá? E aquelas que vocês venderem, eu não vou falar para fazer isso, porque depois a gente vai fazer o acompanhamento 2+2. Então, vai haver o contato de qualquer forma, tá? Deixa eu passar aqui. Ó, a roda, gente, que gira o nosso negócio são os contatos, né?
bem trabalhados. Não adianta eu ter contato e não trabalhar bem esses contatos, tá, gente? Tenho que trabalhar bem eles. O que significa trabalhar bem um contato? Eu sei que em uma sessão eu posso vender, eu posso ter possíveis iniciadas, posso ter pessoas que vão me indicar outras, né? Então, gente, é trabalhar, pegar aquele contato, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer com a fulana. Bom, ela não comprou nada, mas eu acho que ela tem perfil para oportunidade. Bom, eu acho que ela poderia me indicar alguém, sabe? Então, meninas, trabalhar bem os contatos. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque senão vai ficar muito extenso. A gente tem bastante coisa ainda para falar, né? Mas esse assunto de trabalhar bem os contatos, eu acho que eu vou fazer um treinamento só para falar disso. Como é trabalhar bem um contato em Mary Kay, tá? Porque, gente, quem que é o nosso queridinho na Mary Kay? É o nosso cliente, né? Sem o cliente não adianta, gente. Nosso trabalho tem que ser focado no nosso cliente, no bom atendimento ao nosso cliente, tá? Então, trabalhar muito bem os contatos para a gente ter cada vez mais novos clientes. Olha lá, onde que estão esses contatos? Algumas pessoas já me falaram assim, mas eu não conheço ninguém. Abre lá o teu e-mail. Clica lá em contatos. Vamos ver quantas pessoas não tem no teu e-mail. Já experimentou mandar um e-mail marketing para todo mundo? Falando de uma aula de beleza, falando de uma sessão, convidando para ir no guest make, né? Eu sei que muitos não vão responder, mas eu tenho certeza que no teu e-mail vão ter pessoas ali que você pode trabalhar, tá? E o Facebook, então, gente? Eu não tô conseguindo marcar sessão. Abre lá o Facebook. Ó, no desafio do peeling eu fiz isso, viu, gente? Para agendar esse tanto de sessão, a Jane, que eu falei para vocês, que foi minha anfitriã, sabe como que ela veio para minha lista de marcar a sessão? Eu abri meu Facebook, fui lá em contatos, fui vendo um por um, até que eu cheguei no rostinho dela. Aí eu peguei e mandei um inbox para ela. Falei, Jane, você não gostaria de ser a minha anfitriã? E aí foi quando ela falou que sim, que chamou essas duas amigas que me rendeu uma venda de quase R$ 1.000 em uma sessão, tá? Então, meninas, trabalhem o contato do Facebook, tá? Como anfitriã, para marcar a sessão, certo? Família. Já fiz sessão com todo mundo da minha família? Gente, eu tenho um monte de tia que nunca usaram Mary Kay. Acreditam nisso? Tudo bem que eu tenho muita tia, né? Mas na minha família ainda tem muitas mulheres que não experimentaram os produtos. Então vamos trabalhar bem a nossa família, né? Vamos começar com quem tá perto, próximo a nós. Às vezes a gente sai pra rua para fazer abordagem, para pegar contato, sendo que a nossa própria família, nossas tias, tios, parentes ainda não experimentaram os produtos, tá? E quem já trabalhou com a gente, né? Poxa, quem já estava no mundo corporativo, que já trabalhou, poxa vida, cadê esses contatos? Vamos lá falar com esses contatos? Ó, um dos meus inícios qualificados do mês passado, que é a Van, trabalhou comigo, né? Ela veio até mim através desse relacionamento que a gente teve, trabalhamos juntas, certo? Então, meninas, é realmente focar, tá? Coloquem aí no caderno de vocês também. Onde que eu posso arrumar contato? Facebook, quem trabalhou comigo. É uma questão da gente parar um momento, separar um tempo, parar e pensar. Bom, deixa eu pensar, quem trabalhou comigo? Sabe? Que a sua mente vai buscar referências lá de trás. Quem trabalhou com você que teria o perfil para fazer uma sessão de maquiagem ou de beleza, ou até mesmo para entrar no negócio. E aí, gente, ó, de novo aqui o nossa artezinha, por quê? Porque o desafio no mês passado do peeling me ajudou muito a vender. Me ajudou muito com o meu resultado de venda, né? Os meus R$ 6.800 que eu vendi, gente, foi devido à ação da anfitriã, né? E muita ação do desafio do peeling de cristal, que eu fiz a metade do rosto. Eu vendi muito peeling, gente. Mês passado eu vendi 10 kit peeling,
né? Vendi bastante mesmo. E não só o peeling, vendi o kit básico. Todo mundo que comprou o peeling, desculpa, todo mundo não. Tive só uma que comprou o 3 em 1 e o peeling, não comprou o Day Night. Mas o restante só compraram todos os produtos. Todos, gente. Day Night, peeling. Teve uma que comprou o Even junto, a máscara Even. Então, gente, dá muito certo, tá? Dá muito, muito certo. Foquem mesmo. Eu vou postar. Acabando o treinamento, eu vou postar essa imagem lá no grupo, tá? Para vocês já repassarem para frente, marcarem muita sessão esse mês. Gente, olha, algumas ideias, tá? Outras ideias para poder pegar contato para fazer sessão. A urna. A urna dá muito certo, tá, gente? Então é pegar uma urna, chegar em uma loja, fazer um contato lá com a gerente, falar: escuta, vamos fechar uma parceria? Sou consultora de beleza da Mary Kay e a gente pode fechar uma parceria no seguinte sentido: cada cliente que vir até a sua loja comprando mais do que R$ 100, enfim, aí a loja que vai estabelecer o valor, ela ganha uma sessão de beleza da Mary Kay. Ela vai preencher esse cupom, vai colocar dentro da caixinha e no final da semana eu vou passar aqui para poder pegar essas caixinhas. Gente, isso dá tão certo? Tão certo, só tem que tomar um cuidado. Tem que estar bem claro na caixinha que é uma promoção que só é válida para quem não tem consultora Mary Kay, tá bom? Somente para quem não tem consultora Mary Kay. Então, gente, isso dá muito certo porque aquela pessoa que comprou na loja, às vezes ela comprou a mais só para ganhar a sessão de beleza. Então, ela está esperando o seu contato, tá? E aí, se vocês escolherem uma loja, por exemplo, uma boutique, que o ticket de venda é alto, a média, é uma pessoa que está acostumada a gastar, que tem cartão de crédito, tá? Então, é uma dica para vocês, meninas. Trabalhem com isso que ajuda bastante. A bolsa da alegria, né? A bolsinha mágica que a gente fala para deixar com a pessoa, para uns 2 dias ela usa, depois te devolve com a opinião dela, dá super certo. Trabalhar o dia da secretária, gente. Vamos trabalhar o dia da secretária, dia 30 de setembro. Eu mandei um e-mail, né, para vocês. Então, bora lá ligar no RH, tá? Para poder agendar uma sessão com as secretárias, que dá muito, muito certo, gente. Ó, agora a gente vai falar de algo muito importante para o nosso negócio, muito mesmo. E quando eu não consigo agendar a sessão? Faço várias sessões, eu não vendo. Me pedem justo o que eu não tenho. Quem aí já aconteceu isso, gente? Da cliente pedir, eu tô com uma pronta entrega assim, ó, linda. E a cliente me pede justamente aquele tom de corretivo que eu não tenho, né? Já aconteceu muito comigo isso. Todo mundo desmarca. Esse negócio não é pra mim, gente. Quem já pensou isso aqui? Né? Eu posso levantar minha mão, gente, porque antes, né, de ser diretora, como consultora de beleza, por muitas vezes eu pensei em desistir do negócio, tá? Hoje, gente, eu dou graças a Deus, porque Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que ele me colocou em uma unidade tão maravilhosa, que é a unidade da Thalita, que eu sempre fui muito bem assessorada por ela. Tudo que eu tinha de dúvida eu ligava, ela me ajudava, né? Até hoje ela me ajuda muito. E mesmo quando eu pensava em desistir, eu olhava para ela, eu falava: nossa, mas olha a Thalita, ela saiu, né, de uma empresa, tinha um salário até legal e agora tá fazendo sua Mary Kay, esse negócio deve dar certo. E isso fez com que eu não desistisse, tá, meninas? Mas por muitas vezes, sim, eu pensei em desistir do negócio Mary Kay. Cheguei a entregar currículo, tá? Só entrevista que eu não cheguei a fazer. Mas, gente, isso acontece mesmo. A gente pensa por quê? Porque começa a acontecer desmarque, começa a chegar a fatura do cartão. Eu não vendi tudo. Ai, meu Deus, que desespero. Mas, meninas, o que eu quero passar para vocês? Que o problema não é Mary Kay. O problema é a nossa gestão. Como que está o nosso negócio, tá? E como está a nossa inteligência emocional.
Isso é muito importante. A Thalita, ela é uma diretora que tem muita inteligência emocional. Eu admiro muito, muito por isso, né? E é algo que é muito forte nela que eu tento sempre buscar para mim, tá? Então, gente, a inteligência emocional é algo muito importante mesmo, tá? Então, vamos lá, deixa eu passar o próximo slide, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso que eu tô falando. Ó, quando vocês pensarem em desistir, respira fundo, mas bem fundo mesmo. E acredite, meninas, sim, Mary Kay é pra você, tá? Ainda que muitos falem que não é. Sim, Mary Kay é pra você. Então, o que você precisa trabalhar? A inteligência emocional. Olha só esse exemplo que eu vou dar pra vocês. Estão vendo a Ferrari, né? Todo mundo aqui concorda que é um carro muito potente? Então agora eu quero que vocês imaginem. Gente, vocês têm que interagir aí. Não tô vendo ninguém comentar nada. Tá todo mundo aqui na sala ainda? Hã? Tá todo mundo aí prestando atenção? Então tá bom. Olha só, meninas. Então, assim, imaginem essa Ferrari, tá? Com tanque cheio, numa pista livre. Pensem a Bandeirantes, domingo, 4 horas da tarde, né? Tranquilão, não tem ninguém. Melhor, domingo, 3 da manhã, sem ninguém. Pista vazia, livre, tá? Gente, esse carro é potente, não é? Esse carro não pode chegar lá a 200, 300 por hora? Muito potente, não é? Ele pode atingir o objetivo dele? Sem dúvida. Dá para voar, né? Um carrão desse na Bandeirante 5 da manhã? Legal, bacana, gente. Agora, imaginem só. Pega a Ferrari lá e ela tá desse jeito. Será que ela anda? Será que ela anda os 300 por hora? E aí? O que vocês acham, meninas? Xiii, Marquinhos, né? Não, não mesmo. O que eu quero mostrar para vocês, meninas, com essa pequena ilustração, tá? Que o potencial dessa máquina não vai mudar. Não vai mudar. O que a fez desacelerar foi um problema. Ela teve algo nela que está quebrado. Mas o potencial dela continua o mesmo. Se consertarem aqui essa Ferrari, ela vai voltar ao outro estágio e vai continuar e vai ter o mesmo potencial para correr muito. O mesmo acontece com a gente, meninas. O mesmo acontece com a gente, tá? Porque nós temos um potencial que às vezes a gente nem sabe o quanto nós temos, tá, meninas? Então eu sempre falo para as minhas diretoras, né, para as minhas futuras diretoras, a Vivi e a Rô, falo muito para elas que você tem muito potencial. Eu de fato acredito, meninas. Eu acredito no potencial de vocês, tá? Por que eu acredito? Porque, gente, vocês têm algo muito grande dentro de vocês, que é o quê? Deus, né? A palavra de Deus fala isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós, não é assim que a Bíblia fala? Então, gente, tenham esse foco, sabe? Não, eu posso e eu vou fazer. Se eu desistir, é porque eu não fui inteligente emocionalmente. Porque eu sei que o negócio Mary Kay é muito bom, tá? Então, meninas, não desistam, tá? Se está havendo algum problema no negócio de vocês, se vocês ainda não se tornaram diretoras de vendas, se vocês ainda não conseguiram atingir a meta de 5, 6 mil reais de vendas no mês, o problema não é Mary Kay. E o problema também não é vocês, tá? O problema é alguma coisa, tá? Que está aí dentro de vocês, que vocês precisam mudar. De repente é insegurança, de repente é um medo, tá? Que bloqueia, que está bloqueando, mas o potencial de vocês é o mesmo, ele não
muda. E tem uma outra coisa muito interessante, meninas, que assim, ó, quem veio do mundo corporativo para Mary Kay tem muita dificuldade para acreditar em si próprio. Por quê? Porque no mundo corporativo a gente está acostumado com outra maneira de gestão, né? A gente está acostumado assim, para conseguir uma promoção, meu Deus do céu, é muito difícil, né? Fulano consegue e eu não. Aí a pessoa fica 5 anos esperando a promoção, aí ela não é promovida, e aí ela se sente o quê, gente? Ela se sente incapaz. Mas não é que ela é incapaz, é que ela não teve a oportunidade, né? Gente, em Mary Kay nós temos oportunidade. Essa empresa é fantástica. Ela nos dá oportunidades. Nós podemos nos promover. Nós podemos sim ser diretoras bem-sucedidas com o salário de um alto executivo, andando de carro rosa. Vocês podem, tá, meninas? Então, quem veio do mundo corporativo ou quem ainda está no mundo corporativo, eu entendo se a Ferrari de vocês está defasada, um pouco quebrada, nesse sentido da insegurança. Porque é isso que eles pregam mesmo no mundo corporativo, gente. Tá? Que vocês têm que sempre melhorar. Melhora, tem que melhorar. Mas cadê o reconhecimento? Cadê o crescimento? Não é verdade, gente? Então, quando a Mary Kay fala que uma mulher pode, a Mary Kay não tá jogando uma palavra de motivação, gente. É muito, muito além disso, gente. Muito além disso, né? Vocês podem mesmo. Por que eu tô falando isso pra vocês, meninas? Hoje eu tenho um ganho de um alto executivo. Eu não tô falando isso pra me exibir mesmo, não é, mas para mostrar para vocês que vocês podem. Vejam, eu consegui comprar um carro faz 2 meses, gente. Eu fiz Mary Kay 2 anos andando de ônibus, né? Ganhando um salário de 9, 10 mil reais por mês. Que empresa que dá isso? Onde, gente? Então eu encorajo mesmo a vocês, meninas, não desistam. Esse negócio é fantástico, né? Bora pra rua vender, fazer sessão, porque dá muito certo, tá? Então, ó, deixa eu passar aqui, tem mais coisa, gente. Nossa, falei muito, me empolguei aqui. E o que fazer então, gente, para aumentar o nosso potencial em Mary Kay, tá? Então vamos lá para o exercício. Peguem aí um papel e uma caneta. E eu quero que vocês anotem em uma folha, né? O que mais paralisa você ao realizar o negócio Mary Kay. Seja sincera. O que mais paralisa você? Tá? Uma coisa só, não precisa ser duas, não. O que mais te paralisa? Aqui algumas dicas, né? Dicas não, algumas coisas que paralisam a gente. Ligação, agendamento, o desmarque da sessão. Nossa, quando desmarca a sessão, eu quero desistir de Mary Kay. Não suporto quando desmarca. Coloca lá, tá? Não vender na sessão. Puxa, quando eu não vendo na sessão, me dá vontade de desistir. Então, anota. O que mais, meninas? Aquilo que, assim, te desmotiva muito, tá? Anota no papel. Agora eu quero que vocês olhem esse papel, pensem nesse fator aí que fazem vocês se desmotivarem e pensem, gente, na zona de conforto, que desistir sempre é o caminho mais fácil, tá? Então, quando eu tô lá fazendo Mary Kay, aí eu faço uma ligação, meu problema é esse, aí a pessoa não me atende, ou desliga na minha cara, aí eu desligo o telefone e eu quero chorar, morrer de ódio, porque, poxa vida, já é minha dificuldade, eu tentei fazer uma ligação e a pessoa ainda não me atendeu bem. Gente, nesse momento você pode pensar assim, ó, eu vou continuar o meu negócio e fazer a diferença, ou eu vou desistir e me juntar com 90% da população? E aí? Tá? E esse se juntar a 90% da população, gente, significa ter salário baixo, tá? Porque hoje o mercado de trabalho não paga bem. Ter salários baixos, tá?
ser subordinada a coisas que muitas vezes vocês discordam e por conta do emprego tem que concordar, como por exemplo, filho tá doente em casa e eu tenho que pedir para minha chefe para eu sair mais cedo. Aí a minha chefe vira e fala: "Deixa com a vizinha porque hoje é fechamento. Você não pode sair". Tá? É esse tipo de coisa que eu tô falando. Então, gente, toda vez, tá, que vocês passarem por esse problema, eu quero que vocês parem e pensem na zona de conforto. O que é melhor? O que vocês decidem? Continuar em Mary Kay e fazer a diferença, porque quem acredita nesse negócio alcança. Até hoje eu nunca ouvi falar de alguém que persistiu em Mary Kay, que está há 10 anos e não conquistou o que queria. Nunca. Nunca aconteceu isso. Todo mundo que persistiu vira diretora, tá? Ou se não vira diretora, se não quer carreira, vende muito bem. Porque vai tendo experiência, né? E a experiência vai deixando a gente muito melhor nas sessões. Olha só, a Vivi falando, né? Hoje mesmo a Lívia passou mal e eu mudei minha entrevista de horário. Cuidei da pequena e ainda iniciei a minha colega. Ótimo, é isso aí, Vi. Mas, gente, fazer Mary Kay é fácil, gente, né? Eu não diria que é fácil, é simples, porém requer muita inteligência emocional para a gente estar muito segura do que a gente quer e não abrir mão do nosso objetivo, tá? Não abrir mão. Bora lá. Ó, você está disposta a sair da zona de conforto e a fazer a diferença? A ter ganhos muito acima da média de ganhos convencionais do mercado de trabalho? Então, vamos ao próximo passo do exercício. Gente, eu vou contar aqui a minha experiência para vocês. Quando eu trabalhava na agência de publicidade, eu ganhava, gente, R$ 1.200, tá? R$ 1.200 era o meu salário. Aí eu tive um aumento. Trabalhava muito na agência. Tive um aumento que foi para R$ 1.500. Olha só, gente, R$ 1.500. Aí tinha os descontos, né, aquelas coisas que a gente já sabe, né? E eu recebia mesmo na minha mão 1.200, 1.190 e por aí ia. O que aconteceu? Quando eu saí de lá, e graças a Deus, né, Deus usou uma pessoa para me oferecer a oportunidade de Mary Kay e eu agarrei a oportunidade, eu comecei a enxergar em Mary Kay, gente, que para eu ter aquilo de lucros, R$ 1.200, era muito fácil, era só eu vender, né? E aí eu descobri o plano de carreira, foquei na carreira, né? Um ano depois, gente, eu já era diretora de vendas, né? Então, meu primeiro mês como diretora foi em maio de 2012. 2012, 2013, 2014, 2013, perdão, maio de 2013. Em maio de 2012 foi quando eu assinei a minha rescisão na agência. R$ 1.200 era o meu salário, 1.500, né? Era o meu salário. Gente, o meu primeiro bônus como diretora foi R$ 3.600. Então pensem só, gente, como vale a pena se dedicar nessa empresa. Como vale a pena. E aí algumas meninas já viram meu relatório, né? Como aumenta o bônus de um mês para o outro. Por quê? Eu não dependo de ninguém para me dar aumento. Se eu preciso ganhar mais, o que eu vou fazer, gente? Eu vou trabalhar mais. O que aconteceu comigo no mês passado? Eu precisava arcar com as contas do meu casamento, gente. Eu fiquei com um gap de R$ 3.000 no mês passado. E aí, o que eu fiz? O salário do meu noivo, ele é limitado. Ele só ganha aquilo e pronto. O resto é eu que tenho que ir atrás. O que eu fiz, gente? Deus foi tão bom que sobrou, com as vendas que eu fiz no mês passado, esse mês sobrou R$ 6.000 pro meu casamento. Onde que eu iria conseguir isso, gente? Onde? E eu consegui por quê? Porque eu fui atrás. Eu tenho uma empresa que me permite isso. Né? Se eu quero colocar um móvel planejado do jeitinho que eu quero, eu sei que é só eu trabalhar que eu vou conseguir o aumento que eu preciso. Tá? Então vale a pena. Vale muito a pena. Mas, de fato, a gente tem que trabalhar o nosso emocional, que é super importante. Agora,
Gente, ó, a gente vai estender um pouquinho, tá? Uns 10 minutinhos, meninas, pode ser? Vocês aguentam continuar aí na sala? Tem mais uns conteúdos que eu julgo bem importante para vocês, mas eu vou dar uma corridinha aqui agora. Olha só, eu quero que vocês olhem o que vocês escreveram, tá, meninas? E coloca na frente uma solução para essa dificuldade, tá? Então, por que eu quero que vocês façam isso? Porque, gente, no fundo, a gente sabe qual que é a solução. A gente sabe. Meu problema é a ligação. Qual que é a solução? É ligar, vencer o medo. Só que a gente não quer, né? A gente prefere, como é que eu posso dizer? Se confortar com aquilo. Ai, meu problema é ligação, sabe? Não, não dá pra ligar. Ah, não, melhor não. Entenderam? Então, mas a gente sabe que a solução é o quê? É encarar o problema de frente, pegar o telefone e fazer uma ligação. Só que a gente não faz. Então, meninas, eu quero que vocês anotem na frente. Até coloquei um exemplo aqui, ó. Não estou vendendo na sessão. Qual que é a solução? Então, eu vou chamar minha diretora ou a minha iniciadora para me acompanhar e me avaliar como que eu estou, o que eu estou fazendo de errado, né? Porque assim, gente, ó, não vender em sessão é normal, gente, pode acontecer. Mês passado eu fiz muita sessão zerinho, não vendi. Só que existe uma média da Mary Kay, né? Que quando a gente faz muitas sessões, a gente vende. Agora, se eu tô fazendo, poxa, eu fiz 5 sessões, nas 5 sessões eu não vendi nada, uma atrás da outra, alguma coisa de errado tem, tá? Então chama a diretora para ir com você, chama a sua iniciadora, tá? E bora lá. O problema não é Mary Kay, o problema não é o produto, tá? O problema não é você. Você tá disposta, você tá lá. O problema é alguma coisinha que o seu profissional está fazendo ali, de repente, no fechamento, que não está sendo legal. Lembra da Ferrari? O potencial de venda seu ali na sessão continua o mesmo. Você não está vendendo porque tem alguma pecinha ali que está quebrada, que está precisando de um conserto, tá bom? E a tua diretora, a tua iniciadora pode te apontar e te ajudar nisso. Então é isso, meninas, anotem a solução, porque eu sei que vocês já sabem qual é. Focar na demonstração, né? Voltando mais uma vez aqui falar da certa alegria, que a gente já falou. Olha lá, meninas, agora a gente vai falar dos inícios. Eu vou passar uma dica super legal para vocês. Faça uma lista com pelo menos 5 pessoas em cada um desses tópicos. Então, coloca lá, ó, agora, meninas, coloca assim. Pessoas que estão insatisfeitas com o ganho atual e querem uma renda extra, tá? Outro tópico. Amigas que compram horrores de maquiagem todo mês. Todo mundo tem uma amiga assim, não tem? Coloquem lá. Mães com filhos pequenos e que não trabalham. Somente esses 3 tópicos, gente, tá? Somente esses. Aí vocês vão colocar para cada um desses tópicos 5 pessoas. Onde que vai achar esse contato? Facebook, tá? Família, põe a cabecinha lá na família. Deixa eu lembrar da minha família, pessoas que tá reclamando, tá ganhando pouco, nananana, tá bom? Façam isso. Próximo passo. Agora é uma lista de 10 pessoas que você conhece e que você julgue ser uma pessoa bem relacionada e com bons contatos. Então, exemplo, professor de faculdade, as meninas que estão na faculdade, né, sempre tem aquele professor super querido, né? O ancião da igreja, tá? Então, alguém assim que... Ah, Lohane, que pena. Mais uns 10 minutinhos, segura mais 10 minutinhos aí, a gente já tá terminando. Ó, meninas, o ancião da igreja, alguém que seja bem relacionado, tá bom? Agora, ao final da lista, você vai ter uma lista com 15 nomes de potenciais iniciadas, tá? E 10 nomes de pessoas influentes, na qual você pode pedir indicação. E aí, olha só, gente, olha só, essa dica, anotem e prestem muita atenção, porque isso dá muito certo. Como que fala mesmo? Neurolinguística, algo assim. Eu não vou lembrar agora o termo certinho. Mas, gente, isso dá muito certo. Eu pesquisei sobre isso e é por isso que eu tô trazendo isso aqui pra vocês. Ó,
Para pedir a indicação, faça a pergunta certa. Como que vai ser? Fulano, trabalho com a Mary Kay, neurolinguística. Isso mesmo. Olha só. Fulano, trabalho com a Mary Kay, na qual preciso de muitos contatos, nananã, a gente vai explicar sobre o nosso trabalho. E por isso, gostaria de saber se você pode me indicar contatos de mulheres que gostam de maquiagem, de se cuidar. Você pode me indicar? Olha só, gente, uma coisa que eu aprendi sobre isso, né? E eu fui atrás para ler, para saber. E é super legal, meninas. Eu quero bolar um treinamento só sobre isso. Hoje não vai dar tempo. Mas, gente, como funciona? O nosso cérebro está programado para estar sempre na defensiva. Sempre. Então, a nossa resposta sempre vai estar pronto. O nosso cérebro está prontinho para jogar o não. Então, quando a gente faz perguntas assim, que a pessoa tem que pensar um pouco mais, né? Que não está sendo do interesse dele, né? A resposta que vem automática é não, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro está sempre na defensiva. Então, gente, vamos fazer sempre a pergunta certa. Já que a resposta é não, então vamos lá. Como que tem que ser a pergunta certa para essa pessoa para pedir indicação? Ó, fulano, trabalho com a Mary Kay, na qual preciso de muitos contatos. Nananana. E como reconheço que é uma pessoa muito bem relacionada, gostaria de saber se há algum problema em me indicar 2 ou 3 pessoas que estariam interessadas na oportunidade Mary Kay. Qual que vai ser a resposta dele? Não. Ué, então se não tem nenhum problema, sim, ele pode me indicar, correto? Então, meninas, isso funciona, gente. Eu já até apliquei já e deu certo. Tá? Antes de trazer aqui para vocês esse treinamento, eu fiz e deu certo, meninas. Então podem fazer, tá? Porque realmente é uma tática muito legal. Brincando com o cérebro é muito legal. E aí, sabe o que eu lembrei? Da Heloísa Johnson, né? Na nossa poderosa Heloísa Johnson, que ela sempre fala assim pra gente no fechamento. Que a gente tem que perguntar assim para a pessoa, né? Existe algum motivo pelo qual você não me indicaria 4 pessoas? Ela sempre fala isso. E a senhora Mary Kay Ash também aconselha a gente a fazer isso, a perguntar dessa forma, né? Então, gente, olha só, é uma brincadeira que a gente faz com o cérebro, mas a gente pergunta do jeito diferente, né? Uma pergunta inversa. Então, existe alguma razão pelo qual você não faria tal coisa? Não. Ah, então legal. Então, o que você pode fazer para me ajudar? Certo? Então, meninas, funciona mesmo, viu? Comprovados. Então, meninas, depois que vocês estão com os contatos, fazer a entrevista de maneira mais clara e simples possível. Nós tivemos um treinamento muito, muito, muito top com a diretora Daniele Gonçalves na segunda-feira. E ela ensinou a gente a fazer uma entrevista simples, tá? Então, o que a pessoa precisa saber? O que ela tem que fazer na sessão, né? Que é o quê? Uma sessão e a demonstração. E quanto que ela vai ganhar? 25% a 40%. Ela falou que ela nem fala dos 30% e dos 35%. E ela só faz início de 40%. Porque a pessoa vai olhar os 25% e vai ver que realmente é muito pouco. E 40% é o que todo mundo quer, que é R$1.000 de lucro, tá? Então, foquem na entrevista bem clara e objetiva. Certo, meninas? Alguma pergunta? Agora, no finalzinho, eu me estendi um pouco, né, gente? Eu fui rapidinho para poder não passar muito do horário, mas mesmo assim eu passei. Peço desculpas mesmo aí a vocês. Hoje fiz uma entrevista assim, foi top. Arrasou, Kelly. Muito bom. Legal, gente. A Lili gravou o treinamento dela, ela vai jogar no YouTube, tá, meninas? Eu vou postar lá no grupo depois para vocês verem. Que legal. Obrigada, Rê. Top ter vocês aqui com a gente. Ai, que bom, Bi. Que bom. Legal, meninas. Que bom que vocês gostaram, viu? É especialmente para vocês mesmo.
E quando eu falo, meninas, para vocês não desistirem, é porque eu tive todos os motivos do mundo para não permanecer em Mary Kay, meninas. Todos, tá? Quando eu falo todos, vocês sabem, eu não tinha carro, eu não tinha cartão de crédito, eu moro num lugar que é super afastado, que o ônibus demora horas para passar, às vezes nem passa, tá? Então, gente, eu tive todos os motivos, mas eu persisti. Então, o que que eu tive muita? Inteligência emocional, tá? Então, toda vez que via alguma dificuldade, o que que eu pensava? O problema não é Mary Kay, o problema sou eu, é a minha Ferrari que tá quebrada, que eu preciso arrumar alguma coisa. Porque eu sei o potencial que eu tenho e eu sei o potencial que essa empresa tem. Então, eu vou ser inteligente e vou permanecer nessa empresa e vou fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito para o meu sucesso vir. E foi isso que eu fiz, tá, gente? Se eu tô aqui hoje é porque eu errei muito e porque eu acertei muito também, tá? E eu quero ajudar vocês, vocês sabem o que vocês quiserem, precisarem, contem comigo. E quem acredita sempre, sempre, sempre alcança, tá? A Gi colocou ali e muito bem colocado. Então é isso, meninas. Quase 20 para as 11. Ó, beijo muito grande no coração de vocês, tá, meninas? E bora lá. Mês de setembro está fantástico, 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 fantástico. Não percam a promoção da base, meninas. Não percam, que tá muito maravilhosa, tá bom? E vamos que vamos, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Aqui.